ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit, aprendi aquele assunto. Bem, na quarta questão, nós temos uma situação aí que está relacionada com eletrodinâmica. E aí você vai pensar assim, eletrodinâmica, o que eu vou colocar agora? Ó, dinâmica, tem a ver com movimento. Então nós vamos pensar assim, ó, que são cargas elétricas em movimento. Então, quando você estiver com questões sobre eletrodinâmica, você vai lembrar disso aqui, corrente elétrica. Quando você trabalhar com corrente elétrica, você vai lembrar que matematicamente a corrente é a razão entre a quantidade de carga elétrica que passa por uma área de um condutor em determinado intervalo de tempo. Para facilitar, nós podemos resolver isso aqui e fica desse jeito, ó, kit, onde agora eu só preciso padronizar as unidades. Corrente elétrica será medida em ampere e o tempo você vai lembrar que tem que ser medido em segundos. Observe uma coisa, turma. Aqui eu tenho unidade de corrente, que é o ampere, representado por A, e aqui eu tenho a unidade de tempo. Então, de modo geral, a dica para vocês é que você perceba o seguinte: a carga, ela é representada pela unidade de corrente multiplicada pela unidade de tempo. Quando a corrente estiver em ampere e o tempo em segundos, você terá a sua corrente, a sua quantidade de carga medida no que a gente chama de coulomb. Então, para você não esquecer, um coulomb é 1 ampere vezes 1 segundo. O Enem, ele traz para nós uma questão que é voltada à leitura dos dados nominais de determinados equipamentos. Nesse caso, nós temos uma bateria portátil, né, de um computador. E você observa que a questão, ela está nos passando que essa bateria, ela precisa de uma corrente de 2 amperes para funcionar. No entanto, o texto diz assim, ou afirma, quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente. Então observe, eu quero calcular tempo. Para calcular o tempo, então eu preciso da corrente e preciso da carga. Pessoal, a carga nessa questão não foi dada em coulomb. Então isso significa dizer que as minhas unidades provavelmente não estão em ampere e também não estão em segundos. Mas professor, onde que está essa carga? Eu aprendi que carga é medida em coulomb. Se liga na dica que eu falei. Carga em coulomb, se a corrente for em ampere, o tempo em segundos. Mas no texto você vai observar que se você tiver alguma indicação de corrente vezes tempo, você tem a chamada carga elétrica. Então observe que na bateria você tem uma informação na parte direita que está escrito bem assim, ó, 4.400 miliampere hora. Observe, miliampere, isso é um submúltiplo do ampere. Então, isso implica dizer que a minha corrente elétrica. E esse H, você vai lembrar que isso aqui está me fazendo referência ao tempo. Então, o que acontece nessa questão é que eu tenho corrente vezes tempo. Então, automaticamente, você vai lembrar que aqui é a minha carga elétrica. Mas, professor, o que eu faço? Eu tenho que colocar esse horas em segundos? Agora você tem que usar esperteza. Você não pode ficar fazendo contas à toa. Observe que nas alternativas, ele solicita a questão em minuto. Então, por que você vai transformar isso aqui em segundos? Você vai lembrar que 1 hora equivale a 60 minutos. E simplesmente pode fazer isso, ó. Lembre-se que 1 hora equivale a 60 minutos. E também não pode esquecer de um detalhe fundamental. Quando você tem esse M antes de uma unidade, você vai lembrar que o nome dele é mili. E toda vez que ele aparece, você deve multiplicar o número por 10 a menos 3. A partir desse momento, turma, é só substituir. E aí eu quero ver o Yessen arrasando nessa questão. Porque você vai colocar assim, ó, carga
4.400 mili, 10 a menos 3. Só que você vai lembrar que aqui está miliampere hora. Eu preciso achar o meu tempo em minutos. Então aqui na frente eu já coloco vezes 60. A partir daí você vai lembrar que o texto indicou aqui para nós que justamente a corrente vale 2. E aqui eu quero ver você arrasando. Simplesmente você coloca o nosso T. Vai lembrar do que eu falei para vocês, turma, ó. Posso simplificar o 2 pelo 60, posso simplificar o 2 pelo 4.400. Você faz a melhor escolha para que você chegue nessa resposta. Então, qual seria a minha ideia aqui? Posso tirar esse 2, por exemplo, com 4.400. A partir desse momento, você vai lembrar que se eu divido aqui por 2, eu acho 2.200 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 60. Isso aqui vai ser igual ao tempo. Você vai lembrar também que se tem vezes 10 a menos 3, você pode, por exemplo, cortar esse zero, esse e esse, eliminando a potência. E a partir desse momento você vai arrasar, porque sobrou apenas para a gente 22 vezes 6. Isso aqui igual ao tempo. Turma, se você fizer 6 vezes 20, dá 120. 6 vezes 2 vai dar 12. Você finaliza aqui com 132 minutos, marcando o que está indicado na letra C. Então, galera, valeu aí por esses minutos de atenção. Desejo a vocês todo o sucesso na prova e que vocês lembrem, aplique os conhecimentos físicos, mas também use e abuse da matemática, fazendo as simplificações, porque no dia 10 vocês vão arrasar e acertar o maior número de questões possíveis. Valeu, Yessen, um abraço do professor Alisson James e até um próximo momento. Não vou me dar mal, pois estou vacinado, simulado mensal, pro Enem tô preparado.